Olá, meu querido amigo e amiga. Hoje eu quero falar com você sobre algo profundo e essencial para a nossa fé. Eu sei que em muitos momentos da vida, a sensação de estar sozinho, perdido ou até esquecido pode ser esmagadora. Mas a verdade é que Deus nunca nos abandona. Mesmo quando não vemos, Ele está agindo de maneiras que talvez nem imaginemos. Se você está passando por um momento de dificuldades, de lutas ou até mesmo de dúvidas, este vídeo é especialmente para você. Porque hoje você vai descobrir que não está sozinho. Deus está trabalhando na sua vida de formas misteriosas, mesmo que seus olhos não consigam perceber agora. E antes de começarmos, eu convido você a se inscrever no canal, pois aqui sempre teremos mensagens de fé, esperança e amor. Ative as notificações para que você não perca nenhuma palavra que pode transformar a sua vida. Agora, respire fundo e vamos juntos entender mais sobre como Deus está ao nosso lado, em cada passo do nosso caminho. O silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. Em muitos momentos, sentimos que Deus está distante. A vida parece difícil, as respostas que buscamos não chegam e a sensação de solidão é real. Mas eu quero que você saiba que o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, Ele está nos preparando para algo maior, algo que talvez ainda não possamos compreender completamente. Lembre-se de José, que após ser vendido como escravo pelos próprios irmãos, passou por situações terríveis. Ele foi preso injustamente, mas enquanto estava na prisão, Deus estava trabalhando nos bastidores para prepará-lo para um futuro que ele jamais imaginava. José não sabia, mas o Senhor estava moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e o preparando para ser o grande governador do Egito, que salvaria muitas vidas durante a fome. Gênesis 41. O silêncio de Deus, muitas vezes, não é uma ausência de cuidado, mas uma preparação silenciosa para o que está por vir. Enquanto você espera, Ele pode estar aperfeiçoando aspectos da sua vida que você ainda não percebeu. Seu caráter, sua paciência, sua confiança, tudo isso sendo forjado para o momento certo. Muitas vezes, o processo é longo e difícil, mas é justamente através dele que somos transformados, prontos para viver aquilo que Deus planejou para nós. Não desanime quando as respostas parecem demoradas. Mesmo quando não sentimos sua presença, Deus está agindo. Ele nunca está inativo. Seu silêncio pode ser um tempo de preparação, e o que Ele está preparando pode ser muito maior e mais significativo do que qualquer coisa que já imaginamos. Às vezes, a vida parece nos colocar em um lugar de isolamento, onde as respostas parecem distantes e a esperança se torna uma chama fraca. Você pode estar passando por um período de sofrimento, de dor profunda, ou talvez sinta que está preso em um ciclo que não consegue romper. Esse silêncio em que você se encontra, muitas vezes, é acompanhado por dúvidas, questionamentos e até mesmo um sentimento de abandono. A escuridão emocional pode ser assustadora e confusa, mas quero que você saiba que não está sozinho nessa jornada. Embora o cenário pareça sem solução, Deus está com você, trabalhando em seu interior, de uma forma que talvez você não consiga ver agora. Mas quero que você saiba que Deus está trabalhando em você, talvez de maneiras que você não consiga compreender agora. Neste momento de dificuldade, Deus está agindo de maneira invisível, trabalhando no seu coração e na sua mente. Muitas vezes, Ele utiliza os períodos de maior aflição para lapidar nosso espírito, corrigir o que precisa ser ajustado e nos ensinar lições que não poderíamos aprender de outra forma. O processo pode ser doloroso e parecer interminável, mas cada dia é uma oportunidade de transformação. Assim como José foi preparado na prisão para algo grandioso, você também está sendo preparado, mesmo quando parece que tudo ao seu redor está em silêncio.
Sua luta não é em vão. Cada passo está te preparando para o que está por vir. Por mais difícil que seja, cada luta, cada lágrima, cada noite de angústia está moldando você para algo maior e mais significativo. Deus nunca permite que enfrentemos dificuldades sem um propósito. E Ele nunca nos deixa sem direção. A cada passo que você dá, mesmo em meio ao sofrimento, Ele está te levando para um futuro onde você verá a beleza da sua obra em sua vida. Pode não fazer sentido agora, mas confie que Ele está orquestrando todas as coisas para o seu bem, para que, no tempo certo, você possa olhar para trás e entender que todo esse processo te fez mais forte, mais sábio e mais preparado para os planos dele. Deus age nos detalhes, mesmo quando não vemos. Você já parou para pensar nos detalhes da sua vida? Como algo aparentemente pequeno pode se conectar a uma mudança grande e transformadora? Muitas vezes, as coisas que parecem ser simples ou sem importância têm um papel fundamental nos planos de Deus. A verdade é que por mais que nós, como seres humanos, tentemos entender tudo à nossa maneira, Deus age nos detalhes de uma forma que vai além da nossa compreensão. Ele é o mestre dos detalhes, e tudo o que acontece em nossa vida tem um propósito, mesmo quando não conseguimos enxergar. Na Bíblia, vemos muitas vezes como Deus age nos pequenos detalhes, de maneira sutil, mas poderosa. Esses detalhes são peças de um quebra-cabeça divino que só se completam quando olhamos para trás, com a perspectiva de que tudo estava sendo orquestrado por Ele o tempo todo. Deus não deixa nada ao acaso. Cada passo, cada evento, cada situação, por mais que pareçam desconectados, está interligado de forma perfeita para cumprir seu plano maior. Veja o exemplo de Moisés. Ele estava, à primeira vista, apenas cuidando de ovelhas no deserto quando Deus o chamou através da sarça ardente. Moisés não sabia, mas estava sendo preparado para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, Êxodo 3. O que parecia ser uma tarefa simples e rotineira, pastorear ovelhas, foi o momento em que Deus se revelou a Moisés e iniciou uma jornada transformadora não só para ele, mas para toda a nação de Israel. O deserto, que inicialmente parecia ser um lugar de solidão e esquecimento, foi o cenário onde Deus se encontrou com Moisés e moldou seu destino de forma incrível. Às vezes, estamos em lugares que parecem sem sentido, fazendo coisas que parecem pequenas ou insignificantes. Podemos nos sentir frustrados, pensando que nossas ações ou nossa rotina não têm impacto algum. Mas como vemos na história de Moisés, Deus pode estar nos preparando, nos ensinando e nos moldando através dessas pequenas tarefas diárias. Cada momento que passamos, mesmo os mais simples ou solitários, pode ser um estágio de preparação para algo grande que Ele tem reservado para nós. O que parece ser um deserto, muitas vezes, é um lugar de transformação, onde Deus trabalha em nós para nos levar a lugares incríveis, onde Ele vai se revelar de formas poderosas exatamente no tempo certo. Lembre-se de que Deus não se esquece dos detalhes da sua vida. Ele não está distante nem negligente, mas trabalhando em cada pequena coisa para que seu plano se cumpra da melhor forma. Mesmo quando não conseguimos ver ou entender, Deus está nos guiando passo a passo, através de cada situação, até o momento em que seu propósito será plenamente revelado. Fé em meio à tempestade, a história de Pedro. Outro exemplo poderoso é a história de Pedro andando sobre as águas. Quando os discípulos estavam no barco e viram Jesus andando sobre as águas, Pedro, cheio de fé, pediu para ir até ele. Ele estava disposto a dar um passo de fé, confiando totalmente na palavra de Jesus. Mas quando ele começou a caminhar, as ondas e o vento o assustaram e ele afundou. A situação se tornou assustadora e incerta, e a dúvida tomou conta do seu coração.
Jesus, porém, imediatamente estendeu a mão e o resgatou, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14, 22, 33. Essa história nos ensina muito sobre a nossa própria caminhada de fé. Muitas vezes, como Pedro, começamos com grande confiança em Deus, prontos para seguir seu chamado e dar passos ousados. Mas ao longo do caminho, as tempestades da vida começam a se formar. Dificuldades, inseguranças, perdas e desafios que podem parecer maiores do que a nossa capacidade de lidar com eles. À medida que as ondas da vida nos ameaçam, a dúvida começa a se infiltrar e a fé, que antes estava firme, começa a vacilar. No entanto, o que a história de Pedro nos revela é que, mesmo quando o medo e a dúvida nos fazem afundar, Jesus não nos abandona. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando sentimos que estamos prestes a perder o controle e afundar nas preocupações, Ele está lá, com a mão estendida, pronto para nos resgatar. Ele nunca desiste de nós, mesmo quando nossa fé é pequena ou vacilante. Jesus não espera que tenhamos uma fé perfeita, mas que confiemos nele, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. Lembre-se, muitas vezes, as tempestades da vida não são sinal de que estamos no caminho errado, mas são oportunidades para fortalecer nossa fé. Cada vez que enfrentamos um desafio, é uma chance para nos aproximarmos mais de Deus, para lembrar que, quando olhamos para Ele e colocamos nossa confiança nele, podemos caminhar sobre as águas das dificuldades. Mesmo quando você estiver afundando, Jesus está lá, pronto para te segurar e te levantar. Ele nunca vai deixar você sozinho, mesmo nas tempestades mais fortes. O mistério da providência divina, o caso de Esther. Vamos falar agora sobre a história de Esther. Ela era uma jovem judia que, de repente, se viu como rainha da Pérsia, sem saber que estava sendo posicionada por Deus para um propósito muito maior. Esther vivia em um tempo em que seu povo estava em grande perigo, sem saber que Deus a havia colocado no palácio não apenas para desfrutar das riquezas e do poder, mas para interceder pela sobrevivência de todo o seu povo. Quando o povo judeu estava prestes a ser destruído, Esther, com coragem, arriscou sua própria vida ao se apresentar diante do rei, sem ser chamada, para pedir a salvação do seu povo. Esther 4:14. A posição de rainha, que à primeira vista poderia parecer uma grande bênção, foi na verdade a chave para que Deus usasse Esther de uma forma extraordinária. Esther não sabia no começo o que Deus estava fazendo em sua vida. Ela estava vivendo como qualquer outra jovem, com seus próprios sonhos e preocupações. No entanto, ela foi colocada em um lugar de influência e poder, onde Deus poderia usar sua posição para cumprir um propósito divino que ela ainda não compreendia completamente. Quando chegou o momento decisivo, Esther se posicionou em fé, com coragem e determinação, confiando que Deus tinha um plano, mesmo quando os detalhes ainda estavam ocultos para ela. Ao fazer isso, ela não só salvou sua vida, mas também a vida de muitos, testemunhando um milagre de Deus que usou sua obediência e seu risco para operar sua providência. Às vezes, você pode se perguntar: como isso vai terminar? Ou por que estou passando por isso? Pode ser que, no momento, você não compreenda o que Deus está fazendo em sua vida. Como Esther, você pode estar em uma situação que parece sem sentido ou até difícil de suportar. Mas a verdade é que Deus tem um plano perfeito e você pode não ver todos os detalhes agora. Pode ser que você esteja sendo preparado, assim como Esther, para algo grandioso, algo que vai além do que você pode imaginar. Mesmo quando você não entende o caminho que está trilhando, Deus está trabalhando nos bastidores, colocando as peças no lugar, preparando o cenário para uma intervenção divina no momento certo.
Esther foi um exemplo de como Deus pode nos posicionar em lugares e situações que inicialmente não entendemos, mas que são parte do seu plano maior. Assim como ela, você pode ser a peça-chave em algo grandioso, mesmo quando não compreende todo o processo. Lembre-se de que a providência de Deus é misteriosa, mas Ele nunca está ausente em nossa jornada. Mesmo nas situações mais complicadas, Ele está agindo em sua vida de maneiras que você pode não perceber de imediato, mas que têm um propósito eterno. Meu querido amigo e amiga, hoje você viu que Deus está agindo em sua vida, mesmo quando não vemos. Às vezes, as circunstâncias podem parecer confusas e até dolorosas, e é fácil duvidar se Deus realmente está presente em meio ao caos. Mas a verdade é que Ele está agindo o tempo todo, mesmo quando não conseguimos perceber. Deus trabalha nos bastidores da nossa vida, movendo peças e preparando o terreno para um futuro que muitas vezes só veremos com o passar do tempo. Cada situação que você enfrenta, cada desafio, cada pequena vitória e até as dificuldades mais intensas são usadas por Ele para cumprir seus propósitos perfeitos em sua vida. Ele está trabalhando em cada detalhe, usando até os momentos difíceis para te moldar para algo incrível. As dificuldades, os momentos de dor e os períodos de incerteza não são obstáculos para Deus, mas sim oportunidades para Ele te moldar e te preparar para o que está por vir. Deus nunca desperdiça um momento, e cada experiência, seja ela boa ou difícil, é usada por Ele para te fortalecer, amadurecer e aproximar de seu propósito divino. Às vezes, os detalhes da vida podem parecer pequenos ou até insignificantes, mas Deus está presente em cada um deles, orquestrando tudo com precisão para algo grandioso. Mesmo quando não conseguimos ver o plano completo, Ele está trabalhando em você de uma forma única e poderosa, preparando o seu coração e a sua mente para o que Ele tem preparado. Você não está só. Nunca esteve. Acredite nisso. Nos momentos de solidão, de dúvida ou de luta, é fácil se sentir isolado, como se ninguém estivesse percebendo o que você está passando. Mas quero que você saiba com todo o coração, você nunca esteve sozinho. Deus está ao seu lado, em cada passo da jornada. Ele não te abandona nas dificuldades. Sua presença é constante, sua ajuda é real. E Ele está sempre pronto para estender a mão e te levantar quando você precisar. Não importa quão desafiadora seja a situação, Deus está ali, conduzindo você, segurando sua mão e guiando seus passos. Você é importante para Ele e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, mesmo que agora pareça um mistério. Acredite nisso, querido amigo e amiga. Você está sendo moldado por um Deus que te ama profundamente e cada detalhe da sua vida é parte do seu plano perfeito. Mesmo quando os tempos são difíceis e a neblina da dúvida tenta encobrir sua visão, confie que Ele está trabalhando e cuidando de você. Sua história não é um acaso. É um caminho cuidadosamente preparado por aquele que conhece cada fibra do seu ser. Nunca se esqueça disso. Você não está só. Deus está com você hoje e sempre.